Obrigado por essa acolhida, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus tem maravilhas para fazer na sua vida nessa noite. Abra já o seu coração para essa palavra que nós vamos partilhar. Deus tem muito a fazer. Quando Ele nos fala na sua palavra, Ele quer encontrar corações generosos e abertos e dóceis, porque essa palavra já é cumprimento das suas promessas para nós, já é realização de Deus em nós, já é atuação concreta de Deus na nossa vida. Isso vai se transformar para uns em consolo, para outros em alento, para outros em exortação firme, para outros em descobrir novas realidades, para outros em palavras de profunda ciência sobre aquilo que estão vivendo. Enfim, a palavra de Deus para cada coração, ela é nova, sempre atual. Por isso eu te convido a abrir comigo a carta aos Romanos no capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós íamos começar com o versículo 17. Mas, ao ler esse capítulo, eu não resisti. Vamos começar do princípio, do versículo 1. Romanos 12. Normas de vida cristã é o título. Na minha Bíblia, 2729. Não deve ser a mesma. A minha... Na Ave Maria, 461, 1461, Romanos 12. Eu vou lendo aqui, vai estar diferente do seu texto, mas você vai acompanhando comigo. Mudam algumas palavras, mas é a mesma mensagem. Na minha diz, normas de vida cristã. Começo então no versículo 1. Agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes como sacrifício vivo, santo e aceitável. Seja esse o vosso culto espiritual. Não vos ajusteis a este mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Apelando ao dom que me fizeram, dirijo-me a cada um de vossa comunidade. Não tenhais pretensões desmedidas, mas tendei à medida, cada um segundo o grau de fé que Deus lhe designou. E como num corpo temos muitos membros, nem todos com a mesma função. Assim, embora sejamos muitos, formamos com Cristo um só corpo e em relação uns aos outros somos membros. Usemos os diferentes dons que possuímos segundo a graça que nos foi concedida. Por exemplo, a profecia regulada pela fé, o serviço para administrar, o ensinamento para ensinar, o que exorta, exortando, o que reparte com generosidade, o que preside com diligência, o que alivia a dor com bom humor. O amor seja sem fingimento, detestando o mal e apegados ao bem. O amor fraterno seja afetuoso, estimando os outros mais que a si mesmo. Com zelo incansável e fervor de espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos com a esperança, sede pacientes no sofrimento, persistentes na oração, solidários para com os consagrados em suas necessidades, praticando a hospitalidade. Bendizei os que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoeis. Com os alegres, alegrai-vos. Com os que choram, chorai.
Vivei em mútua concórdia. Não aspireis grandezas, mas igualai-vos aos humildes. Não vos considereis sábios. E agora, o versículo então que me pediram para meditar. A ninguém pagueis mal com mal. Proponde-vos fazer o bem que todos aprovam. Na medida do possível, de vossa parte, vivei em paz com todos. Não vos vingueis, queridos, dai lugar ao castigo de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porém, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Assim o farás coroar de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por que eu li esse capítulo inteiro? Porque ele fala do que é, no mais profundo, o que é a nossa vocação cristã de batizados. Transformar tudo o que nós celebramos em vida. Romanos 12 nos manda a oferecer nossos corpos como sacrifício espiritual a Deus. Essa é uma das teologias mais profundas da fé cristã, aqui em São Paulo. Oferecer nossos corpos significa oferecer toda a nossa vida em sacrifício por amor a Deus, para o serviço dos irmãos. Ou seja, para o amor concreto a Deus, que se traduz, que acontece na vida diária, no serviço aos irmãos. São Paulo e os teólogos que vão estudar esse texto vão chegar à conclusão que aqui se trata, esse capítulo, da liturgia da vida, do concreto, do prático. Quando dizem para nós, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, está na hora de começar a viver esse capítulo aqui. Porque lá, na hora da Eucaristia, na hora dos sacramentos todos, nós recebemos toda a força do alto para colocar em prática esse dar a minha vida para Deus no concreto. E aí, muito, muito, muito concreto, vão ser os conselhos que o capítulo todo vai nos dar. Mas, de modo especial, vamos nos fixar do 17 em diante. Não pagar o mal com o mal. É a primeira sentença. Fazer, na medida do nosso possível, de todo o nosso possível, viver em paz com os outros. Fazer de tudo que está ao nosso alcance para viver em paz com todos. Não apelar à vingança, que é essa justiça ao nosso modo. Querer fazer a justiça custe o que custar do nosso jeito. Dar lugar ao castigo de Deus, como diz a minha tradução. Dar lugar à justiça divina, aos métodos de correção da pedagogia divina. Só o Senhor sabe realizar a verdadeira justiça. E o nível maior da justiça de Deus qual é? Aquilo que nós, o ano inteiro, temos a oportunidade de refletir? A misericórdia. O nível mais alto de justiça de Deus. Aquele tipo de justiça que está preocupado com a conversão do coração do outro. Com que o outro que erra, que peca, que magoa, que fere, que me destrói muitas vezes, caia em si e se arrependa. E descubra a verdade objetiva que move a sua vida, que deve fundamentar toda a sua vida e toda a sua história. E então comece um caminho verdadeiro de volta para a casa do Pai, de volta para o coração do Pai e se arrependa. O nível mais alto de justiça. Ora, nós somos aqueles que vivem por uma palavra que nos manda amar os inimigos. Vamos ver já a próxima passagem para nos dizer algo parecido com isso. Esse é o Evangelho da Misericórdia. Amar aqueles que se apresentam, infelizmente, ao longo da vida, como nossos inimigos. Jesus mandou oferecer o lado direito da face. Jesus mandou termos esse nível de despojamento e de entrega. Oferecer nada mais, nada menos do que nossos corpos, nossa vida, nossa história, nossos dons em sacrifício espiritual. Sacrifício de agradável odor a Deus. Uma oferta que seja tão generosa, tão sincera, tão por amor, que cheire bem na presença de Deus. Que seja um incenso que se eleva na presença de Deus. Isso é uma das características da vocação do batizado, do leigo cristão. Fazer da própria vida um sacrifício de louvor. Ao modelo
por exemplo, aqui de São Paulo, que soube viver tão bem isso, que deixou por escrito esse testamento para a gente, esse exemplo de vida, para a gente aprender a colocar isso na prática. Muitos são os conselhos, né? Desde o início do capítulo. Vai dizer o versículo 6, usemos os diferentes dons que possuímos segundo a graça que nos foi concedida. Ora, aquele que recebeu o dom da profecia tem que profetizar, mas baseado na fé. O que tem o dom do serviço para administrar tem que fazer isso com retidão. O que tem o dom do ensinamento tem que ensinar. O que exorta tem que exortar. O que reparte, que reparta com generosidade. O que preside, que presida com diligência. O que alivia a dor e consola com um bom humor, vai dizer a palavra de Deus. E aí os conselhos continuam, no versículo 18, né? Na medida do possível, e aí é preciso olhar aqui para esse na medida do possível com muita generosidade, na medida de todo o seu possível, fazendo todos os seus esforços para viver em paz, evitar as discórdias, evitar aquilo que realmente impede que a misericórdia de Deus aconteça, que causa as contendas, que causa as frustrações, as decepções, que causa as amarguras. Nossos temas de hoje, essa palavra vem curar o nosso coração das decepções e da amargura, daquilo que, infelizmente, vamos guardando, desse ranço, né? Por causa das nossas feridas pessoais, das feridas que vamos adquirindo nas nossas relações, das nossas decepções com os irmãos, porque não correspondem a tudo aquilo que nós esperamos, o mundo não é como nós gostaríamos que fosse, a comunidade não é, a igreja não é, o mundo não é, a cidade, o Brasil, o mundo, enfim, vamos nos decepcionando com tantas coisas, não é verdade? E aí podemos cair nesse perigo de colocarmos uma medida tão rígida, tão sem misericórdia, para fora de nós, com o outro, e conosco mesmos, muitas vezes não nos exigimos nessa mesma medida. Agora, que curioso que o evangelho do amor e da misericórdia e da justiça plena, que é a misericórdia, diz para nós que com a mesma medida com que medimos o outro, seremos medidos por Deus, né? Ora, seremos perdoados na medida do que perdoamos, a oração mais antiga, né, da nossa vida, desde pequenos aprendemos o Pai Nosso, a oração que nos faz pedir as coisas justas a Deus e na sua justa medida, só o necessário e na sua justa medida, o Pai Nosso. Que nos venha o reino, aquilo que nós mais desejamos, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Que nos venha o essencial na nossa vida. Versículo 19 diz, não vos vingueis. Queridos, dai lugar ao castigo de Deus. Como é que diz a sua tradução? Fiquei curioso agora. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus. Deixai agir a ira de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Versículo 20, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Ora, essa palavra, esse evangelho da vida que nós vivemos, que nós somos chamados a viver como batizados, é uma proposta muito grande, que envolve toda a nossa vida, que nos desafia, que nos chama a ir além de nós mesmos. Só na graça do Espírito Santo podemos corresponder a isso, mas é exatamente isso, que ele liberta a nossa vida de todo esse ranço que nós carregamos muitas vezes, esse material humano tão nosso, tão velho, tão antigo, que impede o novo de Deus na nossa vida. E que muitas vezes o inimigo de Deus se aproveita dessa bagagem excessiva, desse excesso de peso, e acaba atrapalhando esses planos de Deus na nossa vida. Dar de comer ao inimigo, dar de comer àquele que objetivamente me fez mal, me feriu, me magoou, me frustrou, me decepcionou, aquele que eu contava, que esperava dele, dar de comer, dar o alimento da palavra, dar o alimento do meu tempo, da minha atenção, da minha qualidade de presença. Esse é o evangelho da vida, da misericórdia. Deus nos chama a esse nível de entrega, de desafio, de amor na prática. Isso é oferecer o corpo em sacrifício, como sacrifício de agradável odor. Isso é o início do capítulo aqui. Isso é liturgia da vida. Isso é amor na prática. Isso é generosidade. Padre, o senhor está falando para mim de coisas lindas, mas que parecem num mundo que só o Senhor vive. Porque na prática não é assim. Na prática precisa ser a partir do meu sim e do teu sim.
O mundo de hoje já vive muita destruição, muito mal, muita discórdia, muito tudo que nós vemos o tempo todo. Mas também nós somos atuantes nesse mundo tão destruído, nós também causamos essas coisas. E quando eu resolvo me reconciliar, e quando eu resolvo contar mais com o poder de Deus do que com as minhas forças, quando eu resolvo esperar mais da graça e do poder de Deus do que de mim mesmo, ora, a misericórdia começa a acontecer em mim, a cura começa a acontecer de dentro para fora, as minhas decepções já não exercem um peso tão grande na minha vida, nas minhas escolhas, no meu horizonte, já começa a aparecer a esperança em alguém maior, no Senhor, que está sempre vindo em nosso auxílio. Já começo a ficar menos azedo, menos amargurado, menos cheio de palavras de derrota. Meu horizonte começa a se abrir e Deus começa a poder agir. Deus começa a encontrar espaço em mim mesmo. Olha, nós não vamos transformar o mundo. Nós não vamos transformar as estruturas. Não se trata disso. Se trata de fazer o bem possível, todo o possível, para viver em paz. Isso está ao nosso alcance. Isso é santidade. Isso é a proposta de santidade concreta do dia a dia, que está ao nosso alcance. Porque Deus mandou viver com aqueles que estão ao nosso alcance. A caridade se vive com quem está aqui, com quem convive com a gente, com quem está ao nosso alcance, e não com quem está na China. Se você não vai ser missionário na China, aquelas pessoas não vão estar ao seu alcance. Ao alcance da sua oração, sim, mas não das atitudes concretas, da prática. As pessoas que estão ao seu alcance para que você viva o amor são essas que Deus te deu, goste ou não, sejam amigas ou sejam inimigas, Deus deu, Deus permitiu que entrassem na sua vida, umas pedindo licença, outras passando por cima de você e ferindo teus sentimentos, ferindo teu coração, ferindo tua norma de vida, tua forma de organizar teu trabalho, teu dia a dia, enfim, tem gente que entra na nossa vida igual um furacão e a gente nem queria, nem sabe por que entrou, mas entrou, está ali, Deus deu, e Deus quer alguma coisa, tem uma proposta de vida. Fazer todo o meu possível para viver em paz é uma tarefa diária, é um compromisso de amor com Deus. Custa, mas é possível. Custa porque é a cruz se manifestando, a cruz concreta, que me leva à ressurreição, que me leva à vida. Fazer de tudo para não me vingar, para não guardar esse vinagre, essa coisa de justiça pelas minhas próprias mãos, isso é muito concreto, isso é santidade. Para a minha segunda-feira, para a minha quinta-feira, para a minha sexta-feira, para a minha vida inteira. Isso é programa de vida. Isso é uma palavra de vida que me leva ao concreto. O amor de Deus para a minha vida se manifesta no mais concreto, em tudo. No modo como eu decido viver o meu dia. Nas escolhas mais fundamentais e mais banais, que parecem que Deus não está lá. Se a gente não encontra Deus na vida cotidiana, nessas pequenas coisas, não vamos encontrá-lo em lugar nenhum, porque ele desceu a esse nível de detalhe da nossa vida. O povo de Israel tinha um livro, tinha um código legislativo que dizia tudo, como a mulher tinha que se vestir, como deveria se fazer a higiene corporal, nos dias especiais da mulher, como ela tinha que se tratar, para o leproso, para aquele que celebrava o culto, para o sacerdote. A legislação tocava tudo. Ou seja, o cuidado de Deus com a vida do homem se manifesta em tudo. Deus participa de tudo. Deus está em tudo. Nós é que não vemos, Nós é que não reconhecemos. Que parece tudo tão cotidiano, tão do dia a dia, tão de sempre, tão rotineiro, que parece que Deus não está ali, mas Deus está. E às vezes, aquele bom dia, dito com aquele esforço tremendo com a pessoa que eu não gosto, já é a ocasião de salvação para mim, é já o vinagre saindo, é já a amargura ficando de lado. Por amor a Deus, na graça do Espírito. Porque às vezes até olhar para aquela pessoa que fez alguma coisa é difícil, Mas é a graça. A graça me sustenta para ter essas atitudes heróicas que Deus pede de mim. Que estão no meu programa de vida e de santificação diária. Preciso disso. Preciso me abrir a isso. Fazer de tudo para viver em paz, todo o meu possível para não me vingar, para dar de comer e beber ao inimigo, deixando que a justiça seja feita por Deus. E assim, concluindo o que a mensagem da leitura nos quer passar, não nos deixar vencer pelo mal,
mas vencer o mal com o bem. Nós fomos criados para o bem. Nós estamos naturalmente ordenados ao bem. Aquilo que nos leva à verdade, à vida, à santificação, enfim, a Deus. Estamos um pouco desorientados por causa do pecado original, mas o batismo nos fez vencer isso. Mas eu preciso reconhecer que a graça do batismo, ela de fato é uma vacina contra essas minhas más tendências, contra essas minhas inclinações ao mal. Existe um projeto a meu respeito, para a minha santificação, para o meu bem objetivo, e eu preciso querer viver de acordo com isso. Nisso está a minha escolha pelo caminho da verdade, pela minha santificação. Esse é o projeto de Deus a meu respeito. E aí o viver em paz, o evitar discórdias, o não me vingar, o fazer tudo o que está ao meu alcance para viver em paz, se tornam completamente plausíveis e fundamentais e necessários para que eu viva a vontade de Deus no concreto. Parecem coisas banais, né? Deus desceu a esses detalhes. Olha que ternura, olha que carinho conosco. Deus veio falar dessas coisas com a gente. Porque nesse tempo aqui de São Paulo, essas dificuldades eram vividas no contexto comunitário e não tem nada de diferente do nosso tempo. Só mudou o lugar, o endereço, a época, mas continuamos vivendo as mesmas dificuldades, né? Falta de paz, discórdias, desejo de vingança, querer pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, e a lógica da misericórdia é tudo que isso aqui não está dizendo. É totalmente contrária a isso. A lógica da misericórdia, da justiça, do amor é um passo além de confiança na vontade de Deus, de confiança, de abandono na providência de Deus. É o que nos faz viver diferente. É o que nos faz decidir todos os dias fazer aquilo que esse mundo de hoje não quer fazer. Andar na contramão. A vida dos cristãos é um andar na contramão. É um sacrifício, de fato. Um sacrifício de louvor. Um sacrifício de uma liturgia que se manifesta na vida, de um serviço com a minha vida. Eu como da carne de Cristo, eu bebo do sangue de Cristo, para oferecer-me como carne de Cristo, como sangue de Cristo, cada dia da minha vida. Se eu não vivo assim, eu estou um pouco alienado, ou muito. Estou muito fora da realidade. Porque os valores cristãos são para essa vida. Quando chegar no céu, não precisa mais de valor, porque vai estar tudo plenamente realizado, né? Os valores são para agora. Os conselhos do Evangelho são para agora. O sacrifício é para agora. Depois vai ser o gozo eterno. Deus quer me dar esse prêmio. Deus quer nos dar esse prêmio eterno. Por isso nos diz São Paulo todas essas coisas tão normais da vida do povo que ele evangelizou, formou e viu isso tudo acontecer, tão normais da nossa vida, tão nossas, e que precisam ser feitas tão de Deus, para que o nosso coração experimente o novo. Pega comigo agora a carta aos Colossenses, um pouquinho depois de Romanos. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3:15. Achamos? Bem depois. Colossenses 3:15 ao 17. O título também é Vida Cristã, na minha. Colossenses 3:15. Vamos começar a achar semelhanças entre essa palavra e a anterior. Lembrando que elas vêm nos orientar para a cura das nossas decepções e amarguras. Olha os conselhos práticos também dessa leitura. Colossenses 3, versículo 15. Reine em vossa mente a paz de Cristo. A mesma paz
que Romanos nos dizia para fazer de tudo para viver nela. Para a qual fostes chamados, a fim de formar um corpo. Ou seja, lá, Romanos 12 mandava oferecer os vossos corpos, a vossa vida. Aqui é para fazer de tudo também, para viver em paz, a fim de formar a unidade do corpo. Que lugar melhor para se falar de unidade do que nesse lugar? O carisma é a unidade, e para viver a unidade, precisamos tanto colocar isso em prática, né? Superar tantas barreiras do preconceito, da autossuficiência, do egoísmo, das vaidades, passar por cima de nós mesmos, nos pisar um pouco, fazer esse sacrifício de louvor, esse sacrifício que é vencer meus conceitos já pré-moldados, já fechados, cristalizados, para entrar em relação com o outro, tão diferente de mim, que professa um credo diferente, que às vezes até nem tem, não vive debaixo da proteção da Mãe de Deus, pelo menos não sabe que vive assim, não tem esse detalhe de lembrar desse amor materno, e tantas pessoas tão diferentes, né? Como precisamos ir além de nós mesmos para estar com o outro, e nessa relação a misericórdia acontecer, a justiça, o amor, a vontade de Deus, de um modo que nós não entendemos, às vezes, não controlamos, não está ao nosso alcance administrar. Deus pede simplesmente a abertura do coração e a disponibilidade em entrar em contato. Reine em vossa mente a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, fostes vocacionados, a fim de formar um corpo. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite entre vós, com toda a sua riqueza, com toda a destreza, ensinai-vos mutuamente. De coração agradecido, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos inspirados. Outra vez, liturgia. Liturgia do culto, liturgia da hora da celebração. Salmos, hinos e cânticos inspirados que tem que se manifestar também na vida, né? De lá, em Romanos 12, começamos na liturgia. Oferecei vossos corpos, né? Acabamos de celebrar e começa a vida concreta. E aí os conselhos todos. Aqui, estamos nos conselhos e chegamos na liturgia. O que nos faz entender isso? Tudo começa e termina na Eucaristia. Tudo tem que partir dela e tudo tem que terminar nela. Para aqueles que são católicos, né? Encontramos o sentido da nossa vida ali. Dali brota tudo, a força do nosso viver, o sentido da nossa vida, o sentido da nossa missão, o porquê de acordar e nos dispor a tudo isso. Dali brota, de Jesus Eucarístico, da adoração. Eu ia começar dizendo já que a cura das decepções e da amargura está na adoração a Deus. Não quis dizer direto, mas vem de novo isso ao meu coração. Quem adora a Deus vence todo o ranço, toda a amargura, todo o peso, que é fruto muitas vezes da falta de perdão. Quem adora a Deus vence a amargura. Deus vai purgando, vai tirando esse vinagre de dentro, esse velho, essas teias de aranha. Deus faz isso. Deus limpa através das provações que nos concede viver e também do amor, da graça, das alegrias, das realizações. Quanto mais nós nos abrimos, aquilo que Deus quer, seja uma coisa ou outra, Ele faz essa obra, Ele tira de nós esse vinagre velho, esse vinho velho. Ele cura esse horizonte de vida tão fechado, essa visão tão turvada pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelos acontecimentos difíceis, pelas provações mal vividas, pelas situações que ainda não estão reconciliadas em nós, que não foram trabalhadas o suficiente, seja até no apoio terapêutico, seja na oração, enfim, Deus faz essa obra. Ele cuida de nós integralmente, quer nos levar a essa unidade plena, e quer levar não só a nós, mas ao corpo inteiro, à igreja inteira, ao seu corpo místico. Quer levar a todos. Deus trabalha corpo, a mente e a alma. Deus trabalha tudo. Se eu me deixo conduzir nas mãos do Senhor, se eu sou livre para alçar esse livre voo, reine em vossa mente a paz, para a qual fostes chamados.
Fomos chamados para viver a paz e não a desunião, a discórdia, a gritaria e tudo aquilo que é fruto da carne. Não fomos chamados para isso. Não é a finalidade da nossa existência. Não é o nosso bem objetivo. Logo, essas coisas têm que ser banidas do nosso meio, da nossa convivência familiar, comunitária, de trabalho. Isso tem que, no que depende de nós, naquilo que é o nosso papel, isso precisa desaparecer. Não podemos dar jeito nas estruturas, é verdade, mas eu posso dar jeito nessa estrutura aqui, que é o meu coração. Eu posso colocar Deus dentro dela. Eu posso não afastar Deus dela, melhor dizendo, Ele já está dentro, mas eu posso não afastá-lo com a minha insistência em alguns pecados, com alguns vícios que eu não largo, né? De jeito nenhum. Eu posso não afastar Deus de mim, eu posso não me afastar dele. Assim eu já estou construindo a unidade, eu já estou colocando a semente, né? O primeiro passo para a unidade, para a paz. Assim eu já estou fazendo na dinâmica misteriosa de cada hoje, de cada encontro de Deus com a minha vida concreta, já estou fazendo todo o meu possível para que essa paz aconteça. Que simbólico, né? Que significativo. No dia 20, na terça-feira, o Papa reunido em Assis, com 500 pessoas, né? Judeus, muçulmanos, anglicanos, ortodoxos, gente de todos os lugares, em nome da paz. E olha que lugar significativo, né? Assis, casa de Francisco. Minha paróquia é São Francisco de Assis. Dia 20 foi o dia do meu aniversário de ordenação. Como eu parei para pensar sobre isso, né? Como isso mexeu na minha própria relação com a minha comunidade. Viver em paz. Viver em paz e promover a paz. E trabalhar por ela, e trabalhar pela unidade. 20 de setembro. Dia também da ordenação do Padre Dudu. Celebramos isso com uma alegria tremenda, né? Me lembro dele, quase conseguimos celebrar juntos nesse dia. Mas tivemos problemas técnicos que nos impediram de nos encontrar. Um bendito carro falhou na hora e a gente não conseguiu se encontrar. Mas o coração está junto, né? Porque o nosso centro, o nosso ponto de unidade é a Eucaristia. Onde quer que estejamos, tudo tem que começar nela e tudo tem que terminar nela para a glória de Deus. Ela é o princípio, ela é a fonte, é o ponto mais alto, o ápice da vida de toda a igreja. Por isso o nosso pregar, o nosso cantar, o nosso organizar, o nosso limpar, o nosso varrer, tem sentido, porque é para que termine tudo na glória de Deus. É para o bem das almas, é para a salvação, é para a conversão. Para a nossa também. Nós que estamos a serviço, temos que fazer da melhor forma para os irmãos, e nisso está implicada a nossa conversão, mais um degrau do caminho, mais uma etapa do nosso caminho com Deus. A vontade de Deus é o nosso paraíso. É o lugar que nós queremos de fato morar e não queremos sair dela nunca. E aí temos o dever moral de impedir que de nós saia tudo aquilo, brote todo aquele mal, que Jesus diz no Evangelho, que o mal brota do homem, tudo aquilo que brota para nos impedir de viver essa paz, essa unidade, essa verdade, essa disponibilidade, docilidade de coração, para seguir na prática esses conselhos. Sede agradecidos. Ora, muitas vezes nosso coração está amargurado porque nós não sabemos ser gratos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos concede. Às vezes as bênçãos não vêm embaladinhas para presente como nós gostaríamos, mas elas vêm, elas aparecem. E o meu coração precisa ser um coração de constante ação de graças, um coração eucarístico, um coração que dá graças, que reconhece as graças, um coração que manifesta: Senhor, muito obrigado pelas maravilhas que Tu tens realizado na minha vida. Muito obrigado por tanta superação de tantos limites, de tantas coisas, pela cura, até física, em alguns casos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de encontrar-me contigo hoje. No meu hoje está toda a Tua eternidade, todo o Teu amor, toda a Tua presença, todo o Teu poder, toda a Tua misericórdia no meu agora. Só posso continuar respirando porque Tu me sustenta, porque Tu és o meu amor, o meu tudo, o meu refúgio, a minha proteção, o meu Senhor. Jesus quer ser Senhor de cada segundo da nossa vida. E tem que começar por nós, que já escutamos essa palavra. Não pode vir lá de fora, não pode vir de quem não conhece isso.
Tem que ser daqui para quem precisa, para quem mais precisa. Nós precisamos, mas tem gente que precisa mais. Está muito mais perdida lá fora. Não somos melhores que eles em nada. Somos talvez os mais necessitados, por isso conhecemos primeiro. Eu ouvia de um irmão, fundador de um projeto de evangelização, ele diz hoje com uma clareza sobre a sua própria história, ele diz, Deus não me permitiu viver tantas coisas desse mundo como eu via os rapazes do meu tempo vivendo. Porque com certeza se eu tivesse tido oportunidade de viver tudo isso e me perder no mundo, não teria voltado para a casa do Pai. A conclusão mais honesta de uma pessoa que se conhece. Deus não me permitiu viver tantas loucuras porque sabia que eu não teria forças para voltar por mim mesmo. Que eu não ia voltar para o coração do Pai. Que eu não ia ter condições de pedir ajuda. Por isso me preservou a vida inteira. E não me permitiu tudo isso. Que carinho de Deus, que nos cuida em tudo. Sejamos agradecidos por tantos livramentos, por esse cuidado de Deus que nos preserva de tantos males, de tantas coisas, que nós objetivamente não teríamos condições de viver. E aí também entra o nosso vitimismo, né? Nos fazemos de coitadinhos o tempo todo. Ah, isso, ah, aquilo. Ora, se Deus permitiu, é para a glória dele. Precisamos aprender a viver bem a cruz, ajeitá-la nas costas, como diz Padre Antônio, né? Ajeitar bem a cruz nas costas, para vivê-la com dignidade, com alegria, com esperança. Quantas vezes nós que nos colocamos a serviço dos irmãos, vamos anunciar, vamos interceder, vamos pregar, vamos organizar, e estamos arrebentados por dentro. E ali no fazer para o outro, Deus restaura, Deus cura, Deus levanta, Deus nos dá disposição para ir além, Deus faz maravilhas, Deus cura justamente aquilo que nós não estávamos conseguindo resolver por nós mesmos. Deus faz maravilhas nesse encontro, nessa relação. Deus fala, Deus responde. Sejamos agradecidos que a palavra de Cristo habite entre nós, entre vós, diz São Paulo, com toda a sua riqueza. E aí, ela habitando em nós, ensinemos uns aos outros, ensinemos-nos mutuamente com destreza, com sabedoria, com firmeza, com talento, toda a riqueza dessa palavra. De coração agradecido, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo o que fizerdes com palavras ou obras, fazei-o invocando o nome do Senhor Jesus. Romanos dizia, oferecei vossos corpos. Não busqueis vingança, não pagueis o mal com o mal, mas respondei ao mal com o bem. Fazei tudo o que é possível para viver em paz, porque isso parte da liturgia. Aqui fazemos tudo isso para então cantar salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus. Às vezes fazemos isso na vida e na liturgia estamos distraídos e não conseguimos viver aquele momento. E não conseguimos salmodiar na hora que temos que salmodiar. Às vezes não vivemos isso nem na vida, não salmodiamos nem na vida e nem na hora da liturgia. Somos uns desastres. Somos umas contradições ambulantes. E Deus vem nos salvar todos os dias dessa perdição interior. Não damos conta do que é nosso. E às vezes não acreditamos nisso. Nos consideramos tão perfeitos, tão autossuficientes, que parece que não precisamos da misericórdia. Deus tem que nos salvar todos os dias. E nos colocar no prumo sempre. E lembrar quem somos. E às vezes precisa lembrar isso através de alguns acontecimentos um pouco fortes. Acorda! Acorda, filho! Acorda, filha! Você foi chamado para oferecer a tua vida inteira como um sacrifício de agradável odor, um sacrifício de louvor, de ação de graças ao Senhor. Tua liturgia começa na mesa da palavra e depois na mesa da Eucaristia e se estende a todos os momentos da sua vida. E de lá, da própria vida, você adquire material para trazer aqui e colocá-la aqui, naquele pão, naquela mistura de água e farinha e naquele vinho.
Isso é a matéria do teu sacrifício. É a tua vida oferecida, ofertada a Deus nas pequenas coisas. Tudo o que fizerdes com palavras ou obras, invocando o nome do Senhor e dando graças a Deus. Lá era para não se vingar e para não pagar o mal com o mal. Aqui, sobretudo, para sermos agradecidos. E para voltarmos à liturgia trazendo todo esse material, cantando salmos, hinos, cânticos inspirados, fazendo tudo a partir da oração, invocando o nome do Senhor, colocando Deus à frente, invocando o poder do nome do Senhor, o poder das suas chagas, o poder do seu Espírito. Obrigado. Sobre nós, sobre as nossas atitudes, planejamentos, projetos, eventos, acontecimentos, sobre a missão de cada dia. Ora, mais concreta do que isso, impossível. Conselhos mais práticos do que essas palavras de hoje. Meus irmãos, isso cura toda amargura. Isso lava os nossos pecados, isso nos cura a partir de dentro. Às vezes, nós somos um pouco infantis de achar que só nos grandes momentos de oração, onde acontecem coisas sempre fortes, verdadeiras, concretas, reais, não é invenção da nossa cabeça, não é histeria coletiva, como alguns resistentes ainda insistem em dizer, é verdade. A gente toca nisso. Agora, Deus faz na vida, Deus faz sempre. Não é só na hora da missa de cura, não é só na hora daquele encontro do poder, é na segunda-feira. Quando eu preciso levantar da cama e estou arrebentado. É ali que Deus faz. Deus faz naquela hora, onde eu aceito viver o sacrifício. É na hora de ter que fazer de tudo para estar em paz. Para não soltar aquela palavra que vai semear a discórdia, aquele comentário desnecessário. É nessa hora que Deus limpa o que está dentro, que Deus renova, que Deus oferece a oportunidade de receber o vinho novo. É nessa hora. É no concreto, é na vida. Deus desceu a todos os detalhes. Deus está em tudo. Se não o encontramos na vida cotidiana, não o encontraremos em lugar nenhum. Porque se Ele se colocou na Eucaristia, é porque Ele quer estar em tudo. E Ele se colocou na Eucaristia. Nós sabemos disso. Para que a partir dali comece tudo. E ali termine tudo. Para a glória dEle. Para a honra do nome do Pai. Para o louvor, para a ação de graças. É assim que as nossas amarguras vão sendo curadas. É assim que vai ficando por terra, vai caindo por terra o veneno, o vinagre, tudo que é velho, tudo que ainda carregamos, que já não é nosso, já não pode nos pertencer mais, porque somos filhos da luz, somos da graça, fomos batizados, recebemos o vinho novo do Espírito, nós clamamos a Deus, nós oramos, nós nos colocamos de joelhos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Esse material velho já não pode mais estar na nossa vida. Padre, mas que luta comigo mesmo. Ainda tenho tantas coisas que já não deveriam mais estar, que já não podem mais estar. Deus tem um propósito. Você precisa negar-se a si mesmo e não querer mais essas coisas. E Deus sabe a hora de tirar. E Deus sabe o modo como Ele tira essas coisas da nossa vida. Deus quer reconciliar a nossa história inteira. Mas está nas mãos dEle esse projeto de cura. A minha parte eu preciso fazer. Fazer de tudo para viver em paz, não buscar a vingança, ensinar com destreza, oferecer na liturgia o meu coração e a partir dali, com esse envio do ide em paz, semear a paz, porque o Senhor está me acompanhando, logo fazer tudo invocando o santo nome dEle, colocando a graça de Deus à frente de tudo, colocando o nome do Senhor em tudo que faço. Conselhos práticos para ir à liturgia e para sair dela, cheio da graça. Fazer de tudo para não sair da graça. Que missão diária, né? Fazer de tudo para não sair da graça. Que cura da amargura, né? Que cura da decepção. Fazer de tudo para não deixar que me tirem da graça. Para não deixar que o vinagre velho de novo ele venha com toda a força. Aquelas palavras, aqueles pensamentos. Deus cura assim. Deus cura desse jeito. E aí quando você chegar naquele encontro de oração, cheio da unção, do poder, naquela missa, naquele lugar onde você se sente realmente abraçado por Deus, como o teu coração vai estar cheio de matéria para oferecer. E agradecido. Senhor, obrigado
porque estás me fazendo vencer a luta da vida cotidiana. Lá é o meu lugar de santificação, é ali que eu me imolo, é no altar da vida, é no altar do coração que eu sacrifico tantas coisas. Ali tu estás, Senhor, ali eu sou teu sacerdote, eu me ofereço como vítima concreta. Ali está o meu coração, ali está a tua graça, ali está o teu amor. Quando eu preciso lutar pela verdade, sem faltar com a caridade. Ali onde eu preciso conviver com aqueles que parecem que são os meus inimigos, mas que são teus filhos amados, meus irmãos, e eu não posso sentenciar e julgá-los dessa forma e guardá-los aqui presos dentro do meu coração. Senhor, na minha comunidade, nesses anos todos de serviço, aqui, lá, onde eu preciso servir ao teu amor, Senhor, cura isso. E aí como Deus vai dando para nós uma capacidade de nos vermos, na verdade, diante do espelho, de nos encontrarmos conosco mesmo todos os dias. E aí, diante de tanta miséria, como nós contemplamos essa misericórdia infinita que não se cansa de nós e que vem em nosso auxílio todos os dias. Quanto amor! Que amor constrangedor! Que amor é esse? Que amor é esse? De Deus que não se cansa de mim nunca, que não desiste de mim, que não me abandona, que não me condena, que não quer me condenar jamais. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que capacidade de perdão é essa? Que se renova sempre? Que fonte de vida é essa? Eu preciso alcançar, Senhor, essa fonte de vida. Eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar para mim. Vamos cantar ao Espírito Santo. Só Ele é capaz de modelar tudo isso em nós. Os nossos propósitos valem. É preciso ter propósitos. É preciso ter iniciativas concretas. É preciso agora forjar esse espírito, mas sem a graça não passam de bons propósitos. É a graça que dá forma a tudo isso, a essa matéria toda. Mas o meu coração precisa estar aberto para fazer essa oferta. Senhor, eu dependo do teu amor e da tua misericórdia. Cura, Senhor, tudo aquilo que em mim é velho. Começa fazendo agora essa obra, Senhor. Se eu não tinha consciência de nada disso antes, começa fazendo agora. Se eu já tinha, Senhor, renova e reforça em mim esse desejo sincero de oferecer, de entregar, de abandonar, de começar de novo, com mais ânimo, com mais esperança, com mais vigor. Senhor, faz todas as coisas novas agora. Todo vinho velho, todo azeite, todo vinagre, tudo aquilo que em mim passou do tempo, faz tudo de novo. Eu preciso, Senhor, eu dependo. Sou todo teu. Não posso sozinho. Vem, Espírito Santo. Cura em mim, Senhor, toda amargura, toda enfermidade espiritual, que até tem causado enfermidades físicas, Senhor. Cura em mim todo ódio, toda falta de perdão. Cura em mim, Senhor, ressentimentos, lembranças que eu faço questão de não esquecer e de trazer à tona com toda a força, palavras de condenação. Senhor, cura em mim essa tendência horrível a me alimentar do velho, a trazer de novo esse material horrível, Senhor. Vem, Espírito Santo.